Olá, de volta com o nosso podcast Eleições 2024, os caminhos da política, no consórcio de mídias do Portal Meon e do T7 News. Hoje recebo a visita do Dr. Fábio Antunes. Ele é advogado especialista em direito eleitoral, também é membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Tudo bem, doutor Fábio? Seja muito bem-vindo. Olá, Reinaldo. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para a gente conversar sobre direito eleitoral, sobre eleições. Sempre que precisar, eu estou à disposição. E essa corrida é a cada 2 anos, né, doutor? Sim. Ou é eleição geral, para presidente, governador, senador, ou é eleição municipal, né? A gente chama de eleições gerais e eleições municipais, né? E não é um exagero que para o direito eleitoral a eleição não começa agora e não termina no final de outubro. Ela se perdura por um tempo. Então é muito comum, na parte jurídica, você encontrar uma na outra, né? Você está resolvendo questões de eleições anteriores e já está nos atos preparatórios das eleições futuras. Quer dizer, tem candidato que de repente tem alguma pendência ainda que tem que ser resolvida para poder confirmar depois a candidatura, é isso? Sim, a eleição, né, o período eleitoral, ele começa no início do ano mesmo, já tem algumas coisas a serem preparadas, a serem feitas, alguns estudos que a gente já faz para deixar o período eleitoral focado somente em questão de propaganda, né, um pouco mais afinco nisso. Tem a parte de desincompatibilização, tem a parte de filiação, e aí vem cada período do ano tem algum fato que está acontecendo que é uma correspondência do período eleitoral. Depois a fase que todo mundo conhece, de propaganda, o próprio dia da eleição, e depois você tem os atos de diplomação, os atos da própria posse, possíveis análises de algum tipo de abuso que pode tornar também uma ação eleitoral e a prestação de contas, que essa normalmente é que se perdura um pouco mais o tempo, porque todos os candidatos, eles são, até aqueles mesmo que desistem no meio do caminho, né? Não agora, mas aquele que desiste em setembro, por exemplo, depois de ter pedido o registro de candidatura na Justiça Eleitoral, eles são obrigados a fazer a prestação de contas. Então, os eleitos, né, o prefeito, o vice-prefeito, os vereadores que serão eleitos em outubro, a Justiça Eleitoral ela dá uma prioridade para fazer a análise da prestação de contas desses que foram eleitos. Só que você tem uma quantidade muito maior do que não foram eleitos e que também são obrigados a prestar contas e que também precisam desse processo jurídico acontecer. E normalmente são esses que se perduram no tempo que a gente fica no ano posterior, né, no ano ímpar. A gente fica na análise dessas prestações de contas, por exemplo, de ações de investigação judicial eleitoral, de uma ação de investigação, uma ação de impugnação de mandato eletivo, que a gente chama de AI e de AIME, que é o que se perdura no ano ímpar de reflexo da eleição que já passou. E depois isso acaba sempre se encontrando no tempo, no calendário, com os atos preparatórios da eleição futura, das eleições gerais. E é necessário ter a presença de um especialista, de um advogado, né, de direito eleitoral, político, acompanhando as candidaturas, os partidos. Quem contrata um profissional como o Fábio, por exemplo? É o partido? É o candidato? Como é que funciona isso? Não querendo puxar a sardinha para o meu lado, mas já puxando, né? É sempre importante você ter um advogado, e em alguns casos é obrigatório. Então, no processo de registro de candidatura na prestação de contas, ele é algo obrigatório. Então, é bom ter aquele que é especialista na área, né? Quando você vai atrás de algum médico, se você está com um problema no pé, você não vai no cardiologista, você vai no ortopedista. Então, para quem está dentro do processo eleitoral, é bom você ter sempre alguém, um advogado especialista na área. E aí você pode atuar tanto para o partido político quanto para o candidato. Então, eu tenho clientes que são os partidos políticos e tenho clientes que são os próprios candidatos. E nessa fase, que é algo obrigatório no processo de registro de candidatura, no processo de prestação de contas, não só um advogado, mas também um contador, onde eu também sempre indico e falo para os meus clientes, procure um contador que tenha familiaridade com o processo eleitoral, porque a parte contábil de uma eleição ela é muito importante, ela depois vai ser analisada pela justiça, nesse processo de prestação de contas que eu falei, e ela é feita a 6 mãos. Porque você tem um candidato, e quando eu falo candidato, ou a equipe do candidato, o responsável financeiro pelo candidato, nas campanhas grandes, obviamente não é o candidato em si, mas uma equipe, que vai ser o responsável por alimentar as informações para o contador, que vai fazer o trabalho dele durante a eleição, porque tem as regras durante a eleição, e depois, um período curto depois, ele vai fazer a prestação de contas. Quando o candidato alimenta o contador, que alimenta o sistema e faz a prestação de contas, após isso, chega o advogado, que é que vai acompanhar o processo judicial de prestação de contas. Então, isso é uma obrigatoriedade
de uma campanha eleitoral. E, obviamente, que você tem a questão consultiva, que é a questão de propaganda, de você tentar evitar com que o candidato, que a coligação, o partido político, que eles apresentem alguma infração, né, algum ato ilícito eleitoral em uma propaganda. Não estou falando aqui de crime, não estou falando de nada dessa esfera penal. Estou falando de uma propaganda que não pode ser feita, alguma coisa que ele escorregou e não fez de uma forma adequada. Então, a parte consultiva, que pode gerar, sim, uma representação, pode gerar um processo judicial, um pedido de direito de resposta, tem algumas consequências de algo equivocado que você pode fazer numa campanha eleitoral. E aí a importância de você ter alguém que saiba da área, né, que fale junto, o advogado junto com a parte de comunicação para tentar caminhar e evitar os problemas da sua campanha e, por que não, analisar os adversários se os adversários estão fazendo algo que não é o correto. O Fábio é jornalista também, viu, gente? Especialista em esporte, enfim, gosta muito de futebol, né? A gente conhece o Fábio. E essa sua ida para o direito, como é que se deu? E a escolha pelo direito eleitoral, porque é uma coisa assim, bem dinâmica, né? E a maneira como você se expressa e fala sobre isso, parece que a coisa está dentro de você. É uma área que eu realmente gosto muito, né? Tenho um apreço muito grande. Eu comecei, quando eu saí do colégio mesmo, eu comecei e fui para a faculdade de jornalismo, mas no meio do caminho eu não desgosto de jornalismo, a gente estava batendo um papo aqui, gosto muito, pelo contrário, né? Sou um apaixonado também pela comunicação. E ali, no meio da faculdade, eu falei, não, eu vou terminar, mas eu não sei se eu quero trabalhar efetivamente com isso no meu dia a dia, fazer isso da minha profissão remunerada, digamos assim. E aí eu decidi fazia de manhã jornalismo e à noite fiz direito, né? Fazia na mesma instituição, no Mackenzie, em São Paulo. Então já estava ali de manhã e à noite. Então fiquei quase que durante um ano, na verdade, durante um ano eu fiz uma de manhã e uma à noite. Era a última de jornalismo com a primeira do direito. E quando eu comecei a trabalhar com direito, era uma área que eu já olhava. Falei, nossa, isso aqui é legal. Acho que também pelo prazer da comunicação, é um momento que a gente gosta de trabalhar, né? Tanto a parte de comunicação, de cobrir eleição, que a gente estava comentando aqui um pouco antes de a gente começar o nosso bate-papo. É uma área gostosa. Então, acho que foi meio que me levou um pouco do conhecimento e do gosto pela comunicação, pelo jornalismo, a trabalhar com direito eleitoral, que também envolve um pouco de comunicação, de marketing. Então, pega essa área nesse ponto também. E quando eu comecei a trabalhar efetivamente no direito, eu comecei ali no processo civil, como muitas pessoas que vão para o direito, eles sempre começam, às vezes, no processo civil, que é uma área onde se ensina muito a questão processual, mas eu já estava de olho e já estava tentando vagas no começo de estágio para trabalhar com direito eleitoral e tive uma oportunidade que foi uma oportunidade de ouro, que comecei a estagiar, depois trabalhei um tempo como advogado no escritório do Dr. Alberto Rolo, já falecido, mas um dos principais advogados eleitoralistas do direito brasileiro, né, da história brasileira de São Paulo. Ele, junto com alguns outros, com certeza está entre ali o top 3 da história do direito eleitoral brasileiro. Então, ainda tive a oportunidade de trabalhar um pouco com o Dr. Alberto Rolo e também com seus filhos, né, o Dr. João, que é primo, que estão ainda no escritório, agora não mais juntos, mas estão ainda no escritório, mas ali com a doutora Mariângela foi uma escola muito importante para mim, que me ensinou muito de direito eleitoral, e aí quando eu decidi voltar a residir no Vale do Paraíba, a morar no Vale, sou nascido e criado no Vale do Paraíba, então eu falei, não, eu quero voltar a morar no Vale. Então voltei, minha residência fixa em Taubaté, e comecei a trabalhar, não só no Vale, mas comecei a trabalhar um pouco mais com eleições também aqui em São José, Taubaté, Campos do Jordão, Pinda, Tremembé, enfim, algumas cidades do Vale do Paraíba. A gente vai falar sobre algumas regras e passar orientações, né? Principalmente aos candidatos, aos partidos, né? É sempre importante seguir as regras, as orientações, para não ter nenhuma infração, como disse já o doutor Fábio. Mas, doutor, acompanhando por exemplo, um partido, um candidato te contrata e durante a campanha você acaba acompanhando também o horário político para ver se o outro não fala mal, está falando alguma coisa que você pode entrar na justiça contra. Como é que funciona essa dinâmica? Sim, ali você vai conseguir trabalhar e ter elementos para trabalhar sempre como numa campanha estruturada. E por isso que eu falo que o trabalho do advogado ele não começa agora, no período de convenção, ele não começou há um mês atrás, ele começa já há algum tempo, por quê? Para você conseguir estruturar a campanha. E a parte de estruturar a campanha é essa. Vamos organizar a parte burocrática com os candidatos a vereador e a prefeito e vice-prefeito, então a parte de documentação você faz antes para evitar que agora que você
precisa utilizar esses documentos, por exemplo, já começam outras questões a serem também relevantes, de propaganda, de alguém que está fazendo alguma desinformação em rede social, você tem que ajuizar uma representação. Então, a parte, vamos colocar assim, os primeiros 4 meses do ano é a parte onde você consegue tentar estruturar a campanha. Falar, quem que vai ser responsável por isso, responsável por aquilo? Por quê? Porque na hora da propaganda em si, se você falar, Fábio, você vê todos os horários políticos de todos os municípios que você vai trabalhar? Não vou. Mas eu sei que dentro da campanha do município tal que eu vou trabalhar, que é na região de Campinas, por exemplo, quem está olhando lá, uma pessoa está responsável por ver a propaganda eleitoral política. E se ela tiver algum tipo de dúvida, ela me informa. E eu vou sempre ali, eu sigo todos os clientes que eu vou trabalhar, os adversários dos meus clientes nas redes sociais, que ali, olhando com o celular na mão, se eu verificar que tem alguma coisa, ou se alguém do meu escritório verificar que tem alguma coisa, ou alguém da campanha, já informa e a gente já analisa, né? E já vê se tem algum ato passível de uma representação, ou se a própria equipe de comunicação do cliente, do partido, me informa, olha, a gente quer publicar tal coisa agora. Pode, dá uma olhada, avalia isso. Então tem toda essa dinâmica que uma campanha estruturada facilita esse trabalho. Já participei de campanhas, e obviamente não vou dizer quais, mas que não tinham uma estrutura tão grande, em que isso era meio mambembe. E aí, sendo meio mambembe, as coisas passam desapercebido. Um adversário faz algo e fala, isso aqui ele não podia ter feito. Ou ele fala algo que não poderia ter sido dito, e aí você fala, ninguém não chegou até mim, eu também não consegui ver, ninguém da campanha, vi, mas é aquela pessoa que é responsável por cobrar escanteio e cabecear, ele não consegue fazer aí tudo, passou, não tem estrutura, não tem o que fazer, entendeu? E para você, independe de partido político, por exemplo, um partido te contratou agora, só que na outra eleição o adversário dele, aquele advogado eu gostei, vou contratar, existe isso? Isso existe, já aconteceu. Mas você não pode vestir camisa? Não, a gente, assim, o trabalho do advogado eleitoralista, ele não tem ideologia e espectro político. Tá. Então, eu trabalho, inclusive, para essas eleições. Se me perguntar, mas você trabalha para o campo da direita? Eu falei, sim, tem município que eu vou trabalhar no campo da direita. Mas por causa disso, você não trabalha com o campo da esquerda? Eu falei, não, nessa mesma eleição agora de 2024, tem outros municípios em que eu vou trabalhar para o espectro da esquerda. Então, assim, eu não tenho essa atuação. Minha atuação é profissional. Então, eu voto em um município, aquele município que eu voto, eu escolho o candidato ao qual eu quero e tenho uma sensação de que ele pode fazer um bom governo. Mas não tenho nenhuma relação ideológica, entendeu? Eu tenho as minhas convicções pessoais, não fico também externando para evitar porque dentro de uma campanha você tem aquela pessoa de comunicação que também, o marqueteiro, também faz campanha para qualquer tipo de espectro político. Às vezes ele tem uma proximidade maior com o campo, mas não significa que em outro lugar ele faça com outro. Temos N exemplos disso. A mesma coisa do advogado. Eu não tenho o hábito de ficar externando isso de forma pública, só aquelas pessoas de que eu tenho uma relação pessoal mesmo. Por quê? Porque dentro da campanha você tem aquelas pessoas que são ideologicamente próximas de tal ponto. É falar, nossa, mas esse advogado, ele falou tal coisa, mas esse advogado disse tal coisa. Eu falo, olha, mas aqui eu sou profissional, aqui eu atuo dentro da minha área profissional. O ex-ministro do TSE, ministro Tarcísio, que era da classe, não, é advogado, né, era da classe dos juristas, enquanto ministro do TSE, ele tem uma frase que eu até guardo e falei assim, olha, o nosso trabalho, ele é profissional e eu não tenho qualquer disso, e eu não tenho espectro ideológico dentro do meu escritório. Eu tenho clientes ao qual eu vou trabalhar. Isso se assemelha muito a um cliente da área penal que sempre é questionado, nossa, mas você é advogado da área penal, você defende bandido, você defende alguém que cometeu tal crime, e tem uma fala muito dita por diversos advogados criminalistas que digam, eu não defendo o crime cometido, eu defendo aquela pessoa com o exercício do direito de defesa. Então, assim como isso é para o advogado eleitoralista. Você trabalha dentro do que a lei permite. Exatamente. É um advogado eleitoralista, ele faz o trabalho dele sem olhar o espectro ideológico ao qual o candidato, a chapa, o partido defende. Ele trabalha dentro desse ponto. Muito bem. Dr. Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral, vai passar algumas informações importantes, né, para você que é candidato, você que é de algum partido político, porque existe um calendário, existem regras a serem cumpridas até as eleições, enfim. Agora a gente vai entrar no período de convenções, né, de 20 de julho até 5 de agosto. O que significa esse período de convenções partidárias? Explica direitinho para a gente. A convenção partidária é um ato obrigatório
ao qual os partidos políticos eles definem e oficializam a escolha dos seus candidatos, candidatas, as escolhas se eles vão lançar ou não candidato para prefeito, para vice-prefeito, ou se eles vão aderir ou não a uma certa coligação no campo majoritário. A gente tem que lembrar que para a eleição de prefeito você pode ter coligação, para a eleição vereador, não. Então, quando você vai mas tal partido está com o prefeito, isso significa que ele apoia, o partido A apoia o partido B que vai lançar um candidato a prefeito. Se forma uma coligação. Mas cada um na eleição para vereador, eles são autônomos, eles não estão juntos, como era em algumas eleições passadas. Então não se pode ter mais coligação. E a convenção é onde define tudo isso. É evidente que a convenção também se torna, por si só, um ato político, então sempre tem, às vezes, uma festa, uma comemoração interna, partidária, não é algo externado, com presença, digamos assim, para todas as pessoas, porque é algo interno. Tanto que você pode ter faixa, ter camiseta, levar bandeira, falar dentro uma fala pública e fazer uma propaganda eleitoral mesmo dentro da convenção, porque ela não é transmitida, ela, às vezes, a cobertura da imprensa ela é feita de forma externa. Então, tudo isso preserva a convenção, porque é como se fosse uma propaganda eleitoral dentro de um local fechado por aquele período e onde também tem uma questão burocrática de suma importância, porque é um ato obrigatório, onde você vai ter uma ata em que o partido vai ali descrever as suas decisões sobre o pleito que se avizinha. Então, do dia 20 de julho até 5 de agosto, todos os partidos que querem ter alguma atuação política nessa eleição, eles precisam se reunir, né, respeitando as regras do próprio estatuto do partido, onde vai estar lá, no dia tal, a tal hora, convocado dentro das regras de cada partido, estão presentes essas pessoas e a lista dos nossos candidatos a vereador aprovados é essa. E nós, no campo, na eleição majoritária para prefeito, nós vamos lançar o nome do prefeito tal e do vice-prefeito tal, ou vamos anuir ao partido tal que vai ter o seu candidato a prefeito. Então, se a gente fulanizar, para a gente não pegar nenhum exemplo aqui da região, para não tentar não correr nenhum risco de falar que está privilegiando A ou B, mas vamos pegar a eleição de São Paulo. Você tem os pré-candidatos Boulos, você tem o pré-candidato Ricardo Nunes, e eles, né, pegando ali os que estão os primeiros colocados nas pesquisas, e eles estão dentro de cada dos seus partidos. E eles têm uma rede em que outros partidos irão apoiar esse candidato. Então, no dia 20 ao dia 5, por exemplo, a federação do PT, PV e PCdoB, que hoje é uma federação, eles vão fazer a convenção deles, vão ter lá a chapa de vereadores dele, e no campo majoritário eles vão decidir, oficializar, que eles vão apoiar o candidato Boulos para prefeito de São Paulo. Do outro lado, o atual prefeito Ricardo Nunes vai ter a ata da convenção do partido dele e a gente vai oficializar a candidatura dele. O PL, que é o partido do ex-presidente Bolsonaro, que vai apoiar, né, pelo menos a princípio diz que vai apoiar o prefeito Ricardo Nunes, vai fazer a convenção dele, vai definir a chapa de vereadores ao qual eles vão lançar e no campo majoritário eles vão decidir que eles vão apoiar a candidatura do Ricardo Nunes a prefeito de São Paulo. Então, esses exemplos, né, e essa que eu coloquei aqui, são os atos burocráticos que uma convenção partidária precisa ter. Tem regra, de 24 horas depois precisa apresentar a ata na Justiça Eleitoral, fala, olha, dia 20 vai fazer, então no dia 21 você precisa colocar a ata no sistema da Justiça Eleitoral, e depois esse documento é obrigatório para o processo de registro de candidatura, que é oficializando, olha, aqui eu sou candidato a vereador, porque no dia tal, na convenção tal, meu nome foi aprovado pelo partido, entre outras burocracias e regras que precisam ser cumpridas. Então a convenção partidária é um ato extremamente importante por isso. Eu conversei com alguns pré-candidatos a prefeito de São José dos Campos nas últimas semanas, conversei com presidentes de partidos e alguns optaram por fazer a convenção já no primeiro dia, no dia 20, alegando que eles teriam um período maior para registro, se der algum tipo de complicação no meio do caminho até acho que é 15 de agosto, né? Até dia 15 de agosto tem que pedir o registro. Exatamente esse é o caminho? Tem esse período? O que pode dar errado nesse meio do caminho, por exemplo? Reinaldo, tem contextos e contextos. E aí vem estratégia jurídica e estratégia política. A estratégia jurídica se está tudo certo, se está tudo combinado, assim, já tem a coligação feita, os partidos já falaram, não, a gente vai apoiar você mesmo, então você que vai ser o nosso candidato, beleza.
Quanto antes você realizar a convenção, melhor, porque você define isso já, então não dá tempo de ter aquela conversa política, de repente, no meio do caminho, entre 20 de julho e 5 de agosto, daquilo mudar. Então você já faz isso, já garante, e a estratégia jurídica tá tudo certo, vamos apresentar o registro quanto antes, porque o registro de candidatura é o processo ao qual oficializa a pessoa como candidata. E quanto antes você entrar na Justiça Eleitoral e pedir o registro, antes esse processo vai acabar. E aí você também já tem uma tranquilidade jurídica daquela pessoa ser candidato. Você já se prepara antes com a documentação anteriormente, já chega no dia 20, faz a convenção, na semana seguinte você já vai fazendo o pedido de registro. Então, na estratégia jurídica, é você antecipar e ter os seus registros julgados primeiro para você não ter nenhuma dor de cabeça no futuro. Ou também... na estratégia política de fazer no dia 20 é evitar que os partidos, às vezes você perca o apoio de um partido porque nesse meio tempo teve uma conversa e ele decidiu apoiar, em vez de apoiar A, vai apoiar B. Então tem esses dois pontos, né? Às vezes você coloca assim, vou deixar minha convenção lá para frente, lá para o dia 2, 3 de agosto. Por que tu às vezes decide sobre isso? Porque tem alguma conversa que não está definido ainda. Então, a estratégia política e jurídica na escolha da data da convenção, elas caminham juntas para ver o que melhor se adequa àquele contexto. Agora, tem uma questão, doutor, importante, que isso está gerando dúvida em muita gente, e tem até candidato preocupado com isso. Pode falar que já é candidato depois de fazer a convenção ou vai ter que esperar lá dia 16 de agosto? Porque até agora é somente pré-candidato e sequer pode pedir voto. Depois da convenção, semana que vem, por exemplo, quem já passou pela convenção já pode falar, eu sou candidato, fulano é vice, eu sou candidato a vereador, isso já pode ou ainda não? Então, isso aí, sempre há esse período de dúvida e é meio que um limbo, não vou dizer um limbo jurídico, porque vou explicar, tem isso definido, mas isso sempre gera muitas dúvidas e eu falo, mas agora eu não sou mais pré-candidato, eu sou candidato, mas aí não posso pedir voto. É exatamente isso. Então, você fez a convenção no dia 20, seu nome foi aprovado. No dia 21, você já é um candidato, aprovado pelo partido, só que você ainda não pode pedir voto. Então, assim, quando você pede o registro de candidatura, você já se torna um candidato. Você já é candidato. Mas eu pedi meu registro de candidatura no dia 23 de julho. Fiz a convenção no dia 20, o partido pediu no dia 23. Você já é candidato? Falei, já, você já pediu o registro. Só que você pode fazer propaganda eleitoral? Não, porque a propaganda começa no dia 16. Então, 16 de agosto é o período que você pode fazer o pedido de voto. Qualquer propaganda eleitoral, pedido de voto anterior ao dia 16 de agosto, ela é uma propaganda eleitoral antecipada, extemporânea, e isso não é permitido pela legislação. Isso não significa que você pode ser um candidato, mas ainda não pedir voto. Isso vai acontecer. Quem for fazer as convenções agora no dia 20 de julho, você já vai oficializar e nos dias seguintes já vai fazer o pedido de registro. Você já sai do carimbo de pré-candidato para um carimbo de candidato. Isso não significa que você pode fazer propaganda eleitoral. Você precisa esperar o dia 16 de agosto. Mas essa pessoa, ela pode ser apresentada como candidato. Sim, tá. já foi oficializado pelo partido, já fez o pedido de registro de candidatura na Justiça Eleitoral, já tem lá o pedido protocolado e feito, você é candidato ou candidata. O que você não pode fazer até o dia 15 de agosto é fazer o pedido explícito de voto. Aí a propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto. Dia 16 de agosto. Entrando já dentro de um calendário e eleitoral. Aí, exatamente, definido em legislação. Então, dia 20 ao dia 5, período de convenções. De rádio e TV também já agosto? É um pouco mais para frente. Não lembro ao certo, se eu não me engano, acho que é 27. Salvo engano, é 27. Pouco mais para frente. Pouco mais para frente. Então, você tem um tempo entre... Tá liberado fazer campanha, tá autorizado as regras da campanha, mas ainda sem a propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Mas, hoje, com as redes sociais, você já, no dia 16 de agosto, você pode fazer o pedido explícito de voto. Isso é uma coisa, Reinaldo, que, aprofundando um pouco mais o debate, nesse período, né, e a gente estava até conversando isso antes de a gente começar a gravar, desde fevereiro, você já tem quem é candidato, já definido, você já sabe quem é candidato, você já sabe que ele é candidato pelo próprio comportamento da pessoa. Então a pessoa já fica falando que é pré-candidato, ela já começa a dar mais entrevista, ela já começa a se portar diferente numa rede social, ela já tem aquela pessoa que está preocupada nas redes sociais dela, participa de reuniões. Então, assim, eu vejo que provavelmente se não é a última, é as nossas últimas eleições, ou com um período de campanha curto, como está, nos 45 dias. Você e as pessoas que acompanham a eleição há mais tempo vão lembrar que era um período bem maior, de 90 dias. Sim. Nós já estaríamos no período de campanha eleitoral se fosse a regra anterior. Ou vai voltar isso,
ou nós vamos ter regras mais claras de pré-campanha. Porque hoje que nós temos, e aí é um debate bem grande entre os eleitoralistas, definir o que é pré-campanha, definir isso para efeitos legais, definir isso para efeitos contábeis. Então, assim, porque hoje a regra ela é única e exclusiva de você não poder realizar nenhum pedido explícito de voto. Sim. O próprio ex-presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, ainda na atuação como presidente do TSE, ele fez uma fala que eu destaco bastante, que ele colocou numa análise de pré-campanha, que falou: a gente precisa resolver essa questão. E num julgamento importante, salvo engano, foi até no julgamento do ministro Moro, eu falei: a gente precisa resolver essa questão, porque é um período que todo mundo sabe quem é candidato, todo mundo sabe que ele está se portando como candidato, e a única coisa que ele pode fazer é o pedido de voto. Ou seja, você faz um monte de atos que são relevantes para o período eleitoral sem nenhuma regulamentação. Então vamos deixar sem regulamentar, e aí eu acho que tem que liberar tudo. Não faz sentido você não ter regulamentação e ficar tentando prender um pouco posteriormente. Acho que não veio sentido lógico em você gerar um monte de regras no período eleitoral, no período de pré-campanha, não, sabendo que na prática aquilo existe, e até para efeitos contábeis, que é a discussão que aconteceu com o ministro Moro. Tem uma questão interessante dessa chamada pré-campanha, que muitos pré-candidatos, né, alguns inclusive no cargo de prefeito, vereador, enfim, na função, né, utilizando a rede social como se fosse realmente um horário político, né? Parece a produção de alguns isso, que a gente vê por aí parece horário gratuito de televisão, né? É só não pedir voto. Sim, vamos pensar numa questão prática. Uma campanha estruturada. Você conhece algum candidato a prefeito, a reeleição, ou que já que não é candidato à reeleição, mas que tem uma atuação política consistente? Você conhece algum que não está utilizando uma rede social com gente trabalhando para ele para isso, gastando dinheiro para isso? Ou seja, tudo que no período de campanha vai ser analisado pela justiça eleitoral com uma lupa. Tanto a questão financeira quanto a questão do que pode e do que não pode. Só que isso já está acontecendo. Então, assim, o que eu vejo que essa é a minha crítica à legislação a legislação regula bem o período eleitoral. Só que hoje, por ela ter diminuído o período para 45 dias, se criou esse fato de pré-campanha, onde as coisas já estão acontecendo sem qualquer tipo de lupa. Então, vamos pensar de uma forma clara e completa. Ou você libera, então você tem uma reforma e libera, e para com alguns entraves do período de campanha, ou você regula o período de pré-campanha. Que não faz sentido eu ficar num período onde eu não tenho que prestar conta de nada, onde não tem problema nenhum, onde eu posso impulsionar o que eu quiser nesse momento, é só não fazer o pedido explícito de voto. É claro que quando eu falo impulsionar o que eu quiser, dentro de um bom senso do que a lei, obviamente, tem uma restrição a isso. Eu não posso ficar, mesmo no período de pré-campanha, fazendo desinformação, com notícia falsa. Óbvio que não. Quando eu digo o que eu quiser, falando assim, no período de pré-campanha, no período de campanha eu preciso tomar cuidado com esse ponto. No período de pré-campanha, não. É só não fazer o pedido explícito de voto. A gente teve vários casos, doutor, durante a pré-campanha, de pessoas pedindo para a justiça para retirar determinado conteúdo, né, de alguma rede social. Isso aconteceu muito, né? Sim, isso acontece muito, cada vez mais em rede social, e o que acontece... chamada de campanha antecipada. Campanha antecipada. Isso aconteceu muito, isso acontece em alguns lugares, aconteceu muito também com outdoor. Não sei exatamente o caso de São José dos Campos, mas tem exemplos no Vale do Paraíba que aconteceu com outdoor, que é exatamente esse ponto. O outdoor, no período de campanha, ele é proibido. No período de pré-campanha... Pode. Ele também não pode, porque ele é proibido no período de campanha. Então, é uma forma proscrita. Então, ela é proibida no futuro. Então, eu não posso usar agora para campanha eleitoral. Eu já cheguei a ver algumas cidades, tipo o prefeito, a prefeita, mas com algum apoiador, mas falando de algo da cidade. Isso, é o que às vezes tenta... Acaba promovendo a figura. E aí vem uma discussão assim, e aí vai ter que analisar o caso a caso, assim, isso não é o que a gente chama dentro da justiça eleitoral, isso aqui não é um ato de propaganda eleitoral. Então, ele não tem nenhuma correspondência eleitoral. Por exemplo, um candidato à reeleição ou algum futuro candidato colocou lá no começo do ano, Feliz 2024 São José dos Campos. Aí ou colocou no Dia das Mães. Queria fulano de tal, parabenizo todas as mães e, sei lá, faz alguma coisa que não tem um caráter eleitoral. E aí aquilo acaba a justiça entendendo e falar, isso aqui pode. Tá. Mas no período eleitoral, nem sequer isso pode. Aí o que também utilizam muitas vezes, e aí depende de cada juiz que vai analisar. Você às vezes passa por algumas cidades e vê uma propaganda, Felice.
E aí você vai lá em março, abril, maio, num período assim, filia-se ao partido tal. E aí tá um filia gigantesco, o nome do partido e a foto daquele cara que vai ser o candidato. Então, tudo isso são questões que são colocadas. São brechas que ainda existem. Exatamente. E aí é esse bate-papo que seria mais longo e mais profundo de legislação mesmo. O que a gente quer como propaganda eleitoral. Eu fui observador internacional nas eleições da Argentina, presidenciais da Argentina do ano passado. E quando eu fui exatamente para isso, né? Como membro da Abradep, e aí você, obviamente, fica olhando algumas questões. E as regras são totalmente distintas. Você via propaganda no ônibus, você via propaganda em outdoor, você via propaganda, aqueles lambe-lambe colado pelas ruas. Você tinha uma liberdade muito maior. Isso tem prós e contras. Você pode falar, isso aqui é interessante, mas isso aqui tem esse contra. Aí o que seria contra, por exemplo? Você dá uma visibilidade maior àquele que tem um recurso financeiro maior. Então, tudo isso você tem o copo cheio e o copo vazio, né? De como que você vai olhar isso. O que eu vejo no Brasil hoje é um período de alta regulamentação eleitoral e um período de desregulamentação no período pré-eleitoral. Tudo bem se a gente não tivesse prática eleitoral no período de pré-campanha, o que não está acontecendo. Nós estamos vendo desde o começo do ano já práticas eleitorais dos candidatos. Tá? Acho que é preciso encontrar uma solução para esse ponto, para tudo ficar um pouco mais claro. Bom, a gente vai, lógico, durante o período eleitoral, de campanha já, né, propriamente dita, trazer o doutor Fábio de novo. Já fica aqui o convite, né, doutor, claro, para estar conosco, tirando dúvidas, enfim. Eu sei que vai ser um período mais corrido, né, porque aí durante a campanha é mais complicado. E algumas cidades, aqui na nossa região, 2 cidades com possibilidade de um segundo turno, né, no caso São José dos Campos e Taubaté, que tem mais de 200 mil eleitores. E aí é uma outra eleição, são estratégias... um candidato que perdeu apoia outro, Sim. Coisas que... São estratégias de campanha e jurídicas também que precisam ser analisadas em segundo turno, né? Em cidades que têm segundo turno. Então, a campanha ela é feita em cidades como São José e Taubaté, aqui no Vale, pensando, eu falo, olha, provavelmente vai ter segundo turno, provavelmente não vai ter um resultado que acabe no primeiro turno. Então, se faz uma estratégia política e jurídica de uma forma. Quando chega um segundo turno, é realmente uma outra eleição, porque você tem ali definido duas pessoas que irão disputar, e aí tem uma estratégia de campo política, uma estratégia jurídica já mais diferente, o embate fica mais claro e mais acirrado. Bom, no início da nossa conversa, eu anunciei o doutor como membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, né? Só para a gente finalizar, do que se trata essa academia? A Abradep, né, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, ela reúne quase todos... são advogados eleitoralistas, mas também tem membros que trabalham com pesquisa, com comunicação. É uma academia que, o próprio nome já diz, ela fomenta o estudo do direito eleitoral, mas também é focado em algumas questões práticas. Então, assim, participa dentro do Congresso Nacional, participa dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com atitudes e faz parte de programas que visam melhorar o direito eleitoral brasileiro. Então, no próprio projeto de reforma do Código Eleitoral, a Abradep apresentou sugestões para melhorar a legislação eleitoral brasileira. Dentro do TSE, teve alguns grupos que estudam específicos temas e que a Abradep é convidada para integrar esse grupo e participar dessas comissões que visam melhorar o direito eleitoral brasileiro. E fora isso, de forma independente, também auxilia e fomenta o estudo do direito eleitoral brasileiro. Muito bem, o doutor Fábio, como ele citou há pouco, né, foi observador internacional nas eleições da Argentina no ano passado. Olha a importância. Doutor, muito obrigado por ter vindo. Foi mesmo só para esclarecer, dar esse pontapé inicial, né, o Portal Meon, juntamente com o T7 News, montando uma estratégia bacana de cobertura das eleições. E tendo o doutor Fábio como um grande parceiro nosso. Sim, eu agradeço a tua presença. Sempre um prazer. Quando convidado, sempre estarei aqui. Então, parabenizar o Mion e o T7. Eu acho que é muito importante você ter mídias fortes na nossa região. Né? A gente tem... Às vezes eu tenho algumas críticas ao trabalho da imprensa regional, mas... Com a entrada do T7, o Meon aqui em São José e na atuação no Vale do Paraíba, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que isso é muito importante para a gente melhorar o debate político na nossa região. E sempre quando tem alguma dúvida,
Eu mando mensagem para o doutor Fábio, ele responde, Reinaldo, é assim, daí, né, para não ficar dúvida nenhuma. Sim. Porque esse período é muito delicado, né, doutor? Sim. Um escorregão ali já era, né? Às vezes o escorregão, a gente acha que é simples, mas pode gerar uma consequência, exato. uma consequência grave para uma Medir campanha. as palavras, né? É um cuidado, é uma coisa bem séria. A gente tem vamos ter um grande desafio, que eu sempre falo assim, olha, a gente sequer ainda conseguiu, quando eu falo a gente, a sociedade como um todo, conseguiu definir com exatidão e com clareza o que é desinformação, o que se chama de notícia falsa, fake news, eu vou chamar de desinformação. É difícil você definir isso. E quem vai definir isso e como vai definir isso. Sem a gente chegar nesse consenso, nós já vamos enfrentar um outro desafio, que é a inteligência artificial nessas eleições. Então, o debate eleitoral brasileiro e mundial, ele tem bons desafios pela frente, bons e grandes desafios pela frente. Muito obrigado, doutor Fábio Antunes, advogado especialista em direito eleitoral, nosso convidado hoje aqui no portal MEON e também no T7 News, nos caminhos da política. Obrigado você que nos acompanhou, acompanhe também as nossas redes sociais e até a próxima entrevista. Até lá.